pessoal, igual a gente falou mesmo, a ideia hoje é para ser aqui, mostrar como é que a gente faz. Ontem a gente fez um workshop disso, eu vou fazer assim, sempre falando um pouquinho do que a gente fez ontem, justamente para mostrar a agilidade que a gente consegue trazer aqui para vocês como um todo. Então, a ideia principal é tipo, que a gente jogou eu gosto sempre de brincar, tem uma sopa de letrinhas e no Google a gente tem uma sopa de palavras ali. Igual o pessoal colocou, tipo, em inglês, nem tanto. É que a gente vai ter dois principais ali que a gente vai sempre ouvir, que é o Gemini e o Antigravity. E eu vou falar um pouquinho para frente por que eu estou usando esses dois produtos e sempre fazendo uma relação. Hoje, no Google, a gente tem esses, mas tudo que eu vou falar aqui se pode aplicar a qualquer outra tecnologia que tenha a mesma característica. Igual o Gemini, hoje é o modelo de linguagem, IA, que a gente está usando. Se a gente quiser usar a linguagem, aqui se aplica a mesma coisa. Então, a ideia do Google é sempre abraçar o open source, abraçar o mundo como um todo, para conseguir fazer com que tipo assim, o desenvolvimento aconteça de forma universal, e não só na plataforma GCP. Então, como a gente vai falar primeiramente, a gente sempre tem que entender o problema que a gente está falando. Qual que é o problema que a gente está falando aqui, principalmente, quando a gente traz IA para dentro da educação? E eu vou dizer que tipo, o primeiro ponto que a gente sempre tenta lidar é tipo assim, aquele atrito que existe dentro do EAD. Por que aquele atrito que existe dentro do EAD? Porque o aluno hoje, e a gente sabe que educação é uma coisa muito pessoal. A educação, quando você está dentro de uma sala de aula, está dando aula, é uma coisa muito pessoal ali do professor. Ele consegue trazer aquele valor para o aluno, ele consegue tipo, interagir com o aluno. E quando você vai para o EAD, você perde muito essa pessoalidade da educação. Você não consegue mais tirar uma dúvida do aluno, ele tem só visa daquele material. É claro que a gente tem ferramentas, fóruns, itens, mas nada substitui uma sala de aula, a gente sabe disso. Aqui a gente está falando com educadores, eu acho que todo mundo que é educador sabe o valor que tem o olho a olho, que tem você estar com o seu aluno o tempo todo. Mas EAD traz uma vantagem muito grande, que é a escalabilidade. Como é que a gente escala a educação e democratiza essa educação para todo mundo? Então, tem as suas vantagens, mas também tem as suas vantagens, como qualquer ferramenta. Mas isso, ou seja, a gente tem um buraco, a gente tem que resolver. E aí hoje, como é que a gente está tentando trabalhar, resolver isso? É justamente trazer ferramentas de IA que conseguem trazer essa conversa, essa forma de falar, que não é uma forma sistêmica, é uma forma ali que simula um ser humano, vamos dizer assim. E com essas ferramentas de IA, trazer um pouco de vantagem para os alunos, trazer um pouco daquela experiência que ele tinha dentro de uma sala de aula para um ambiente virtual. Ou seja, em vez de eu só ter um botão que ele vai clicar e vai baixar um PDF para conversar, ele não, vamos conversar com aquele PDF. Em vez de ele só ver uma aula ou estar com uma dúvida, ele ter alguém para ele conversar na mesma experiência que ele tinha dentro de uma sala de aula. E essas são as ferramentas que a gente está tentando criar hoje com sucessos relevantes. Tem coisas que a gente consegue ter um sucesso muito grande e tem coisas que a gente não tem. E hoje eu vou falar um pouquinho desses casos de sucesso e até casos onde a gente viu que não entrega um valor tão legal. Então, quando a gente vai falar de IA generativa, então a gente tentou fazer o quê? A gente tentou trazer primeiro um arcabouço, uma arquitetura que a gente consegue trazer para vocês e vocês podem usar isso para desenvolver. Igual eu falei, todas as ferramentas que eu vou falar aqui, ou elas são open source, ou elas têm uma contrapartida, ou tem uma alternativa de open source que pode rodar on-premise como um todo. Então, literalmente, podem ser usadas em qualquer lugar de forma democrática. E aí a primeira coisa que a gente vai falar, e é um nome muito importante que a gente está tendo de IA hoje, e vocês vão ouvir bastante, eu espero que esse nome daqui para frente, na verdade nem é uma ferramenta, é um protocolo, é um jeito novo que está se criando dentro dos sistemas para se permitir a integração desses sistemas com sistemas de IA. E o nome desse protocolo chama-se MCP, não tem alternativa em português, por enquanto é Model Context Protocol. E qual que é a ideia desse protocolo? Eu gosto sempre tem um exemplo assim que eu recebi uma vez que eu achei fantástico. Basicamente o MCP ele é uma forma de dar para IA toda a informação necessária. E aí tem um exemplo muito legal assim que é quando você chega num restaurante, você sabe o que pedir? Não. Você precisa de um cardápio. Só que aí você tem que ir lá e pedir o cardápio para um garçom e esse garçom vai te dar o cardápio. Só que às vezes o cardápio não tem os ingredientes. Você tem que chamar o garçom de novo e perguntar, não, mas isso aqui tem o quê? Quais são os itens que tem aqui? Porque eu sou alérgico a camarão, por exemplo. E o MCP vem justamente para todo o sistema que existe pegar todo esse esforço, que era perguntar qual era o cardápio, o que eles tinham de ingredientes, como é que eu usava, como é que eu pedia cada um daqueles pedidos e transformar tudo isso condensado num formato que eu só falo, olha, quando a IA pedir, eu já vou entregar o cardápio com quais os ingredientes, como é que ele usa cada uma
e como é que ele faz a integração comigo. Isso é o MCP. Então, toda vez que a gente tem um sistema que entrega um protocolo, entrega uma camada MCP para IA, ele permite a interação da SA com esse sistema. E aí o mais clássico que a gente está falando aqui é o Moodle. Ou seja, o Moodle hoje tem uma interface MCP que ele permite que tudo que você faz ali na interface gráfica, todos os cliques que você pode dar, cadastrar conteúdo, ou um aluno ver um PDF, ou o aluno assistir um curso, é possível que a IA faça por meio desse protocolo. Ou seja, se vocês estão pensando hoje, Vitor, eu cadastro as notas automaticamente. Se a gente tem um protocolo MCP, é possível fazer com que a IA faça o cadastro dessas notas para a gente e agilizar o nosso trabalho. Eu vou lá e faço o upload todo dia, eu abro a minha turma, todo semestre eu tenho que abrir a minha turma, tenho que subir os mesmos PDFs, às vezes com algumas atualizações, e dá um pouquinho de trabalho. Então, se você está fazendo isso manualmente, e a gente tem um protocolo MCP integrado no seu sistema, eu consigo fazer com que a IA comece a fazer isso para mim e agilizar o meu trabalho. Então, essa aqui é a primeira ponta de entrada que a gente sempre vai falar. Então, todo o sistema que a gente vai fazer integração com IA, a gente sempre procura ou integrar num protocolo MCP que já existe, ou usar um que já existe. No caso do Moodle já existia. Mas aí tem o SIGA que eu vi ali que a gente não tem muitos fãs aqui, por exemplo. Se a gente criar um protocolo MCP para o SIGA, é uma coisa super interessante que a gente deixa de ter que usar o SIGA manualmente, a gente pode pedir um IA para automatizar os nossos processos que a gente faz dentro do SIGA. Só que aí tem que ter um trabalhinho para criar esse protocolo MCP. Eu não vou falar que é automático, mas é possível. Tem um case que é muito famoso que a gente tem dentro do setor público. Não sei se alguém aqui já ouviu falar do SEI, Sistema Eletrônico de Processo. Outro que normalmente a gente tem fãs e haters do mesmo jeito. A gente foi lá e criou um MCP para o SEI. A gente estava com alguns órgãos, a gente foi lá e criou um MCP para o SEI. E hoje a gente tem diversos órgãos no setor público que já têm agentes lidando com o SEI. Fazendo tarefas que o servidor tinha que fazer todo dia, ou semana a semana. A gente falou, não, vamos automatizar isso, porque isso não entrega valor. A gente quer pegar que vocês, servidores, consigam entregar valor para o cidadão, para o estudante como um todo. A gente pega esses processos que são maçantes e automatiza esses processos, que é a parte mais interessante. Então, sempre que a gente pensar num sistema e como é que a gente coloca IA, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o servidor MCP. Como é que a gente coloca isso para integrar? Depois de criar o servidor MCP, a gente tem que pensar em alguma forma como é que a gente usa IA dentro desse servidor MCP. E aí, o jeito que todo mundo pensa de IA é usando o modelo. E aí no Google tem o Gemini e todo mundo fala, não, é só se chamar o modelo e ele vai se virar para fazer as coisas. Eu queria que fosse fácil assim. Infelizmente, hoje a gente ainda não consegue fazer isso, só fala, IA, se vira e resolve todos os meus problemas. A gente vai ter que ter alguns frameworks de programação para conseguir produzir isso. E aí o framework que eu gosto muito de falar é o ADK, é o framework do Google, mas ele é open source, você pode rodar ele em qualquer ambiente, ele é full aberto, qualquer pessoa pode contribuir e usar esse para qualquer coisa, e ele não fala só com os modelos do Google, ele fala com qualquer modelo de mercado, independente do fabricante, ou até modelos open source que estão rodando em ambiente on-premise. Você fez o seu sistema, fez o seu modelo, rodou em ambiente on-premise, eu consigo pegar o ADK e apontar para esse ambiente on-premise e falar com esse modelo. E o ADK, pessoal, hoje ele é uma ferramenta de programação. Literalmente, você vai ter que programar na mão, vai ter que sentar e fazer os dois agentes. A vantagem principal disso é que você tem as mesmas liberdades de qualquer programa de computador. Você pode fazer o que você quiser fazer no programa, você também faz no ADK. Só que a gente passou principalmente a perguntar, Vitor, mas se eu vou pedir para alguém desenvolver alguma coisa, vai dar trabalho, eu não vou conseguir fazer com todo mundo. Às vezes eu não vou conseguir democratizar isso de uma forma rápida, de uma forma que eu preciso fazer para fazer automações de tarefas do dia a dia, que às vezes vai ser de professor a professor. E aí, para isso, pessoal, hoje a gente tem o Antigravity. E qual que é a ideia do Antigravity? Esse já é uma plataforma mais fechadinha. É uma plataforma que a gente chama de Vibe Coding. E o que é Vibe Coding? Em vez de eu ter que codar instrução a instrução, comando a comando, e todo mundo tem que entender como é que funciona, a ideia é uma programação mais orientada a palavras. Eu estou tirando um pouquinho de licença poética aqui, pessoal, mas para dar essa explicação. Mas ontem a gente mostrou bastante como é que isso funciona na prática, como a gente criou literalmente um agente durante o workshop de 3 horas com o pessoal com um único prompt. A gente abriu lá o Antigravity, jogou esse prompt que está aqui, e aí cada pessoa pode adaptar esse prompt da maneira que quiser para fazer alguma coisa assim, e fala, olha, cria esse agente para mim. E em questão ali no workshop de 2 horas, a gente já tinha a gente funcionando e o pessoal usando, que era um tutor para o aluno como um todo. Então hoje, cada vez mais, a gente está democratizando até mesmo
a programação com ferramentas, por exemplo, como o Antigravity. E aí, pessoal, aqui eu criei todo o meu arcabouço ali para criar o meu agente. E aqui a gente já tinha um agente pronto. Só com essas 3 ferramentas hoje, a gente já consegue produzir qualquer agente para resolver qualquer problema que seja necessário IA. Desde que o MCP entregue essas ferramentas para mim. Então, Vitor, eu queria criar... Vou dar um exemplo aqui. Eu queria ir lá no Moodle e fazer o cadastro das turmas. Minha ferramenta de MCP não tem essa capacidade. Se a ferramenta de MCP não tem essa capacidade, não dá para fazer com IA. Mas lá o MCP do Moodle é muito aberto. Praticamente tudo que você faz pelo Moodle, você consegue fazer pelo MCP. Mas sempre fica nessa limitação. Só dá para me fazer o que o meu MCP me permite fazer. Isso até por segurança. Ou seja, às vezes eu não quero que alguma coisa, cadastro de nota, eu não quero fazer pelo MCP porque é uma coisa sensível. Mas a leitura das notas pode. Então fica sempre nessa cabeça, é uma coisa para sempre se pensar de ponta a ponta. Mas aí, pessoal, aí eu vou entrar um pouquinho mais no técnico que é para fazer. Imagina comigo que eu dei essa ferramenta de criação de agentes na mão de todo mundo. A minha TI vai me deixar todo mundo subir um sistema dentro do nosso ambiente? É um problema que a gente está enfrentando em vários órgãos. Porque é um problema muito sério. Tipo assim, como é que eu garanto a segurança do que está sendo produzido? E como é que eu garanto que o que está sendo produzido vai passar? Tipo assim, não vai derrubar outros sistemas, não vai derrubar sistemas críticos, vai continuar funcionando. Tem todas as boas práticas de programação. E aí o Google, nesse pensamento, a gente lançou uma plataforma, chama Vertex AI Reasoning Agent, nome meio grande, mas basicamente o que ele faz? Ele faz, todos a gente que cria, pode colocar aqui que eu vou garantir tudo. Eu vou garantir a segurança, eu vou garantir o login, eu vou garantir que se cair eu vou subir de novo, eu vou garantir que se ele precisar de recursos eu vou dar os recursos para ele. Ou seja, o Google pensou no arcabouço de ponta a ponta para a gente fazer isso funcionar. E esse arcabouço chama Vertex AI Reasoning, que é justamente só uma transparência. Vitor, eu preciso desse cara dentro do Google? Não. A gente está fazendo mais como um facilitador. Se a gente quiser construir isso dentro do ambiente on-premise, é possível também, mas aí vai ter que ter... A parte de TI vai ter que fazer o pensamento de todas as pontas, ponta a ponta. Como a gente quer um agilizador, a gente já pensou isso como um construtor para agilidade. É claro que tudo aqui que eu falei vale de ponta a ponta. E aí, por final, a gente vai ter o Gemini Enterprise. E, pessoal, Gemini de novo. O Google é péssimo de nome. A gente nunca dá, assim, várias coisas, sempre dá o mesmo nome para muitas coisas. E o Gemini Enterprise, por mais que pareça a mesma coisa, é outro produto. E qual que é a ideia desse produto Gemini Enterprise? Até agora a gente construiu o agente, mas não tinha interface gráfica, não tinha como a pessoa lidar, não tinha como o professor mesmo fazer de ponta a ponta. E aí tem essa plataforma que chama Gemini Enterprise, que é basicamente o Gemini que todo mundo usa ali na interface gráfica, que é outro produto, né, que não é o modelo, é literalmente que usa na interface gráfica, de formato corporativo. Ou seja, é uma interface que eu vou integrar com o e-mail de vocês, eu vou integrar com o pacote, assim, literalmente o file system, pode ser o OneDrive ou o Google Drive. Então ele vai fazer essa integração toda e vai colocar o agente dentro do ambiente corporativo para o professor como uma ferramenta corporativa de ponta a ponta. E a maior vantagem disso é que aqui eu paro de pensar em tokens e eu começo a pensar em licenças. Que normalmente é uma preocupação muito grande dos meus órgãos. Vitor, quanto esses agentes vão gastar? E aí eu paro de gastar em token e começo a pensar em licença. E aí, o que isso me permite? Permite que os meus professores usem esses agentes de forma à vontade. Sem ter que ficar preocupado, tem 1 milhão de tokens, vou gastar. Não. É literalmente uma licença que você pagou e é aquilo que você pagou de ponta a ponta. E aí, pessoal, a gente aqui já consegue fazer a resolução dos nossos problemas. Literalmente, com essa abordagem de ponta a ponta, a gente consegue produzir qualquer agente para fazer integração com o Moodle, e foi o que a gente fez ontem. E aí, literalmente, aqui é um resuminho de como é que a gente faz. A gente começa com a interação do aluno, a gente passa para um processo cognitivo, a gente orquestra com o ADK, parte para a comunicação com o MCP, que é onde vai fazer a integração com o sistema, e depois você passa ali para a execução da LLM, que vai fazer a comunicação de ponta a ponta. Mas, negocialmente falando, resumindo tudo isso, o que a gente já fez com isso aqui e o que tipo assim, dá para mexer em coisas aqui? Eu diria que o principal problema ali que a gente normalmente tende a resolver é a tutoria personalizada, que foi o case que eu falei principalmente. É como é que eu trago uma experiência personalizada, uma experiência humanizada para o aluno de ponta a ponta. Esse é o case mais famoso, é o case que todo mundo gosta de fazer. Só que eu sempre falo, esse aqui é o case fácil de fazer. O que normalmente a gente gosta de priorizar é o back-office. E o que eu quero dizer com back-office? É ajuda na criação de conteúdo personalizado, é ajuda na correção automática de tarefas. E esse aqui eu diria que é um case assim que, para mim,
entregou um valor muito grande, que foi o quê? A gente tinha estudantes que não tinham como... Tinham uma sessão de reforço por mês que eles sentavam para corrigir redação. Então ele ficava o mês inteiro fazendo redação e ele ia lá uma vez por mês para sentar com o professor e ajudar na correção e ver indicações. A gente criou um sistema, um agente, que ele faz a revisão de redações em 15 minutos. Ou seja, o aluno pode escrever uma redação inteira, mandar para esse agente em 15 minutos dá, olha, você está errando isso aqui, a sua introdução não está boa, você está fugindo ao tema, você está errando a ortografia, e dá todo o indicativo para o aluno. Alunos que tinham um dia por mês para fazer correção de aluno e receber feedbacks, agora conseguem receber feedbacks diários de 15 em 15 minutos, toda vez que ele faz uma redação. Então, esse tipo de coisa são coisas que a gente consegue entregar o valor muito rápido e de ponta a ponta para os alunos. E eu diria que outro que é grande de valor, assim, principalmente para fazer, é entender como é que está a evasão dos meus alunos. É uma coisa preditiva que, infelizmente, não dá para fazer, porque é uma massa gigantesca de dados, e quando a gente puxa toda essa massa para um sistema interno da gente, a gente consegue começar a analisar e fazer previsões. Olha, o meu aluno está faltando aula, o meu aluno não está vendo o conteúdo, o meu aluno não está assistindo, não está fazendo as provas. Esse aluno vai evadir. E isso é um problema muito sério porque eu perco ali o ano do meu aluno. E como é que eu posso pegar isso aqui, entender isso aqui antes e fazer uma atuação já? Não, esse meu aluno está fazendo, vou mandar um e-mail para ele, vou tentar chamar, fazer uma ligação, ver se está tudo bem, entender o meu aluno, e aí eu vou precisar de alguém humano aqui nessa ponta. Porque a IA vai resolver só até o momento que eu previso. Mas a trazer o aluno de volta, hoje eu vou falar que o melhor jeito é com o ser humano, é o professor ligando para o aluno, é o professor entendendo o problema do aluno, e aí trazendo a qualidade de vida para aquele aluno, te mostrando que a gente consegue trazer, e aí não tem como substituir o humano, eu acho que é o que a gente está falando aqui de ponta a ponta. Mas a gente pode dar o apoio e falar, olha, professor, eu acho que você vai entregar muito valor nesse momento aqui, falando com esse aluno, porque ele possivelmente vai deixar o curso, vai deixar de atuar. Então, pessoal, esse aqui foram 4 cases que a gente teve ali de ponta a ponta. Hoje a gente está um pouquinho apertado, um pouquinho tipo assim de tempo. Eu acabei fazendo mais, mas basicamente eu acho que era principalmente isso que a gente tinha que falar. Eu acho que é super importante talvez falar um pouquinho desse slide, que é tudo o que a gente falou aqui, uma coisa que é super importante quando a gente está fazendo tutores e ensino. É privacidade de dados, é sempre importante a gente pensar. Ou seja, tudo que você vai fazer, todos os seus quadradinhos daquela arquitetura que você tem que fazer. É importante pensar nisso aqui, porque são dados sensíveis, são dados que são pessoais, que vão realmente carregar uma carga muito grande para os alunos. Pensar que também é importante não alucinar, que é um problema que a gente tem muito hoje em IA. Você perguntar, então, ou seja, você tem que usar e sempre construir modelos que evitem que a IA fale por si só. Tudo o que a IA falar tem que ser baseado em algum conteúdo que foi gerado por um professor ou por uma pessoa. E o que quer dizer isso? Porque, literalmente, a gente está ensinando o aluno e eu não quero que ele aprenda, tipo assim, a internet falou que aquilo é verdade. Não. O que a IA tem que responder é baseado no conteúdo do professor. É baseado na pessoa que fez e na aula que ele está construindo. Então, isso aqui é super importante a gente pensar e sempre fazer. E, normalmente, os modelos hoje, cada vez mais, estão permitindo a gente fazer isso. Existem parâmetros desses modelos que vão falar, olha, só se atenha ao que está escrito nessa fonte que foi colocada para você falar. Não fale nada fora dessa fonte, mesmo você tendo conhecimento. Hoje é uma coisa que a gente já está conseguindo. Uma coisa que a gente sempre coloca aqui é o System Prompt. E esse aqui é um exemplo de prompt que a gente normalmente está dando para conseguir fazer esse tipo de coisa. E eu queria só deixar o meu muito obrigado. Eu acho que o pessoal aqui vai falar mais um pouquinho, fazer a introdução, fazer a finalização. E aqui estão os nossos contatos. Quem quiser falar, está aqui o do meio do Xambão, então podem entrar em contato por e-mail. O pessoal da Cauris também vai estar sempre em relação, eles conseguem contato com a gente de forma rápida. E contem com a gente para ajudar nessa transformação.